sou o professor Carlos Campos. Estamos aqui fazendo um curso sobre análise combinatória. É a nossa 6ª aula desse curso. Trouxe aqui 4 problemas para a gente resolver. Vamos ver o primeiro. Todos relativos a números, né? Bom, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar no nosso sistema de numeração decimal? Nosso sistema de numeração é decimal por quê? Porque se utiliza 10 algarismos, né? De 0 a 9. Bom, nos quais o algarismo 4 figure ao menos uma vez. Bom, o problema tem algumas restrições, né? Bom, primeira coisa, se são números de 3 algarismos, eu já vou fazer isso aqui, ó. Que eu já sei, né? Que são 3 algarismos. Então, já não me preocupo mais com aqueles 3 algarismos ali. Então, o que eu tenho que me preocupar? Primeira coisa que eu tenho que olhar, será que os algarismos são distintos? São. Então, está aqui, ó. Isso quer dizer, algarismos diferentes. Eu não posso repetir aqui o 7 e o 7. Os algarismos todos têm que ser diferentes. É a primeira restrição. O que mais? Nos quais o algarismo 4 figure, quer dizer, o 4 tem que aparecer pelo menos uma vez. Se o 4 vai aparecer pelo menos uma vez, por exemplo, esse número daqui vai servir? Vai, ó, o 4 apareceu uma vez. Vê se vai aparecer esse, 428, vai. Pode aparecer esse aqui, 447, também, ó. Mas apareceu 2 vezes, tem que ter pelo menos uma vez. Pode até aparecer assim, ó. Então, repare, o problema fica complicado, por quê? Porque o 4 pode aparecer uma vez, mas pode ser aqui ou aqui ou aqui. Pode aparecer 2 vezes, aqui ou aqui, aqui, ou então 3 vezes. Então, quando acontecer isso, o que nós vamos fazer? Vamos dar um contra-exemplo. Vamos ver o que não pode. Por exemplo, o que não pode? O que não pode é não ter o 4, né? Por exemplo, esse aqui, ó, se eu fosse fazer a lista de todos eles, esse aqui não iria servir. Daquela lista que eu estava fazendo, esse aqui eu tinha que tirar. Por quê? Porque ele quer que o 4 apareça pelo menos uma vez. Então, todos aqueles que não têm 4 não vão servir. Então, o que eu faço? Vou fazer pela forma indireta, que a gente chama. Vamos calcular o total e daí vamos tirar aqueles que não têm o 4. Se do total eu tirar todos que não têm 4, os que sobrarem vão ter o 4 pelo menos uma vez, que é o que ele quer. Ok, gente? Então, o raciocínio vai ser assim. Primeiro nós vamos fazer o total. E desse total nós vamos tirar, né, aqueles que não têm o 4. Essa é a ideia. Pega o total e tira os que não têm o 4. Então vamos fazer. Primeiro vamos calcular o total, né? Como é que se calcula o total aí? Ó, o total tem que ser o total de números de 3 algarismos distintos. Então vamos pensar, quais são os algarismos que a gente tem no nosso sistema de numeração? De 0 a 9. Então eu posso usar todos aqui, né? Porque é o total, posso usar todos os 10. Só que o número não pode começar por 0, né? Então aqui tem uma restrição. Dos 10 algarismos, eu não posso usar o 0. Então para cá eu tenho 9 possibilidades. Agora eu vou escolher o daqui, ó. Total, pode todos, até o 0. Ah, então aqui o 0 pode, só não pode aqui. Acontece que os algarismos têm que ser distintos. Como eu tinha 10 algarismos e já usei um aqui, ó, então para cá sobraram 9 possibilidades. Agora eu vou escolher o daqui. São 10 algarismos ao todo, distintos. Já usei um aqui e um aqui. Sobraram 8 para cá. Então isso é o total. Desse total eu vou subtrair os números que têm 3 algarismos, mas que não têm o 4. Porque os que sobrarem, né, vão ter pelo menos um 4. Então vamos contar. Agora é um outro problema. Quantos números de 3 algarismos distintos eu posso ter de modo que não figure o algarismo 4? Bom, então dos 10 algarismos que eu tinha, agora eu só posso usar 9, porque o 4 não vai poder. Bom, então vamos para cá. Só posso usar 9. Aqui não pode o 0. Como eu só podia usar 9, né? Que não pode o 4 nem o 0. Né? Então dos 10 eu só tenho aqui quantas possibilidades? 8. Né? Que não pode o 0 e o 4 também não pode, porque a gente já tirou o 4. Eu tenho um total de 8, de 9 que eu posso usar, né? Bom, aí eu vou usar aqui. São 9 no total. Como eu já usei um aqui, para cá eu tenho 8.
Bom, são 9 no total, né? Porque o 4 está fora. Como eu já usei 2 aqui, ó, então aqui eu tenho 7. Então multiplica isso e desse total subtrai aquilo ali. Eu já tenho esse resultado aqui, né? E a gente não vai perder tempo aqui de ficar fazendo conta. Aqui dá 648 menos 448, que vai dar 200, que é a nossa resposta. Essa é a resposta do primeiro problema. Ok, minha gente? Vamos para o segundo. Segundo diz ali, quantos números de 4 algarismos... Bom, eu já falei que a quantidade de algarismos fica fácil, né, da gente não se atrapalhar. É só fazer isso, ó. Pronto, já sei que são 4. Então aquele negócio de 4 algarismos não é mais problema. O problema está aqui, ó. Tem que ser distintos. Então, mesma coisa daquele outro. Não posso repetir o mesmo algarismo aqui, ó. Mas eu quero que esses números sejam, primeiro, maiores que 5.000 e depois, menores que 4.000. Primeiro vamos fazer esse, né? Maiores que 5.000. A restrição para o número ser maior que 5.000 é aqui no final ou é no começo? É no começo, né? A gente sempre deve começar pela restrição. E normalmente pela restrição mais forte, porque às vezes tem mais de uma. Então aqui no começo, eu já sei que... Bom, zero nem pensar, né? Porque ele quer que seja maior que 5.000, né? Maior que 5.000... Então aqui, que algarismos que eu posso colocar aqui para o número ser maior que 5.000? Se eu colocar 5, vai ser maior que 5.000? Vai. Ah, mas tem os 5.000, mas os algarismos têm que ser distintos. Então qualquer número que eu colocar aqui começado em 5, os algarismos distintos vão ser maiores que 5.000. Então para essa primeira, aqui nessa ordem aqui, né, que seria a unidade milhar, eu posso usar o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Todos os 5 que eu colocar aqui vão ser maiores que 5.000. O 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então para cá eu tenho 5 possibilidades. Bom, então, repare. Pode começar por 5, por 6, por 7 ou por 8, por 9. Então aqui eu tenho 5 possibilidades. Começando por qualquer um desses, não importa o que eu colocar aqui, todos vão ser maiores que 5.000. Bom, então aqui eu posso colocar o quê? Qualquer algarismo. Mas eles têm que ser distintos. Ah, então o que eu usei aqui não posso usar aqui. Então se eu já usei um aqui, aqui eu tenho quantos? Eu tenho 9. Quando eu escolher o daqui, ó, dos 10 algarismos, né, eu já usei o daqui e o aqui. Já usei 2, então aqui 8. E quando eu escrever o daqui, eu já usei 3. Um aqui, outro aqui, outro... Então aqui eu tenho 7. Aí multiplica 5 vezes 9 vezes 8 vezes 7, né, usando o princípio multiplicativo. Essa continha aí vai dar 2.520, que é a resposta da letra A. Vamos para a letra B. A letra B, em vez de falar em maiores, falou em menores. Então vou pensar em números menores que 4.000. Ainda de 4 algarismos distintos. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, a restrição aqui para o começo. Menor do que 4.000, bom, se começar com 4, já não vai ser menor que 4.000, né? Então, aqui quem é que eu posso usar? O 3, posso. O 2, o 1, porque o 0 não pode começar com 0. Então, aqui para frente, eu posso ter o 1, o 2 ou o 3. E só essas 3 possibilidades, né? Se eu começar por 1, todos que começarem por 1 vão ser menores que 4.000. Por 2 também, por 3 também. Então aqui eu tenho 3 possibilidades. Quando eu escolher o daqui, repare, qualquer algarismo que eu colocar aqui, contanto que comece por 1, por 2 ou por 3, vai ser menor do que 4.000. Não tem jeito, né? Porque começando por 1, 2 ou 3. Então aqui eu tenho todas as possibilidades possíveis, que são 10. Só que os algarismos têm que ser distintos, então não são mais 10. O que eu usei aqui não posso usar aqui, são 9. Agora eu vou escolher um daqui. Não posso nenhum desses dois, né? Não são 10 no total, se eu já usei 2 aqui, aqui tem 8. Quando eu escolher o daqui, eu penso sempre no total, são 10, eu já escolhi 3, então aqui são 7. Então é só multiplicar isso aí, né? Pelo princípio fundamental da contagem, a continha 3 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vai dar exatamente 1.512. Ok, gente? Então, quando você estiver treinando, a continha você pode fazer na máquina, né? Deixa para treinar a conta em outra hora.
Aqui você tem que treinar o raciocínio do problema. Bom, vamos para o número 3. O número 3 tem que tomar um pouquinho de cuidado com ele. Para escrever todos, eu quero escrever todos agora, todos. Os números naturais de 3 algarismos, bom, 3 algarismos, o que é que eu faço? Eu já coloco aqui 3 tracinhos, né? São 3 algarismos. Então, 3 algarismos. Tá. O que ele fala? Para escrever todos os números, quantas vezes utilizamos o algarismo 1? Então se um camarada, né, for digitar todos os números de 3 algarismos, ele quer saber quantas vezes ele vai apertar aquela tecla 1. É a mesma coisa, ele pode botar um problema assim, né? Um digitador vai digitar todos os números naturais de 3 algarismos. Quantas vezes ele vai digitar o algarismo 1? Bom, aí, olha bem, esse 1 pode aparecer nesse número aqui, ó. São 3 algarismos, 100, ó. No 101, ele também aparece, só que ele aparece aqui e aqui, né? No 111, ele aparece aqui e aqui. No 121, ele aparece... Bom, então, o que eu vou fazer? Eu vou separar em partes. Eu não posso contar o total. Eu vou ver quantas vezes o 1 aparece aqui, ó, na centena. Se eu souber quantas vezes ele aparece aqui, eu já contei todos os números, né, que tem um aqui. Mas, ou, outra possibilidade, eu vou contar quantas vezes, né, ele vai digitar um aqui, ó. Ainda tem uma terceira possibilidade, né? Quantas vezes ele vai digitar um ali? Mas se um também tiver aqui, não importa, aqui vai ter um mesmo, porque eu vou pegar todos os números, todos, que começam por 1. Não importa se aqui tem um ou não, que eu quero contar quantas vezes ele aparece aqui. Então, vamos lá. Aqui só tem essa possibilidade, que é o 1. Quando eu for escolher o daqui, ó, são quantos números algarismos ao todo? São 10. Como ele não falou que tem que ser diferente, ele quer todos, então aqui eu tenho 10 possibilidades. Inclusive 1, não importa. E aqui também 10 possibilidades. Então, se eu multiplicar isso aqui, vai dar 100. O que quer dizer esse 100? Que em 100 números que ele digitar, o 1 vai aparecer aqui com certeza. Pode aparecer lá também? Pode. Mas eu vou contar separado. Então, aqui eu já sei que 1 aparece 100 vezes. Ou, segunda possibilidade, vamos contar quantas vezes 1 aparece aqui, ó, na dezena. Então, aqui só tem uma possibilidade. Aqui pode todos, né? Inclusive 1. Só não pode o 0, porque não pode começar com 0. Então, dos 10, aqui eu tenho 9 possibilidades. E para cá? Bom, para cá pode todos, né? Inclusive o 0. E 1 pode também. Eu estou contando quantas vezes 1 está aqui. Então, aqui tem 10 possibilidades. Então, repare, em 90 números, o 1 vai aparecer aqui no meio. Mas vai aparecer, não importa, mas 90 números ele vai aparecer aqui. Agora vamos ver quantas vezes 1 aparece lá. Então, aqui só tem essa possibilidade. Aqui pode tudo menos o 0. Então, sem 9. E aqui pode todos, inclusive o 1 também, são 10. Então aqui eu tenho 90. Então o que quer dizer isso? Que em 100 números, né, o 1 vai aparecer aqui, e 90 números ele vai aparecer aqui na dezena, e em 90 números ele vai aparecer na unidade. Então quantas vezes ele vai digitar o 1? É só somar tudo, né? Que vai dar um total de 280 números. Então em 280 números, se o cara digitar todos de 3 algarismos, ele vai clicar naquela tecla ali 280 vezes. Você pode até experimentar, né? E vai ficar contando lá. Você vai ver que vai dar 280. Se não for, me avisa. Aquele último lá, quantos divisores possui o número 144? Bom, aí tem que saber o que é divisor, né? Vamos lembrar do que é divisor. O número é divisor do outro, ó, quando ele divide exatamente o outro, né? 4 vezes 2, 8. Ó, 2 é divisor do 8, porque essa divisão dá exata. Então, se você tem uma divisão assim, ó, vou botar aqui uma divisão já com o número fatorado. Por exemplo, 3 ao cubo vezes 5 ao quadrado. Por exemplo, o número para ser divisor daquele, né, vai ter que poder dividir aquele. Então, ele não pode ter um 7 aqui. Se tiver um 7, não vai dividir aquele. Mas pode ter um 3? Pode. E esse 3? Pode ter qualquer expoente? Não. Porque se aqui é 3 ao cubo, aqui no máximo 3 ao cubo. Porque aí eu posso cancelar. Se aqui for 3 à quarta, já não dá para dividir. Então, o expoente do 3 tem que ser igual ou menor que aquele ali. E o 5 também pode ter o 5. Pode ou não. Não é obrigado a ter, né? Porque o 1 é divisor de todos os números, né? Bom, agora, o expoente do 5 também não pode passar de 2. Então, vamos pensar assim, ó. Quantos números tem? Quantos divisores tem o 144?
Até quando a gente estuda lá, até no primário, né? Eu também sou professor primário, já dei muitos anos aula para criança, hoje em dia é o Fundamental 1, a gente explica uma regrinha para ele. Para achar quantos divisores tem, você decompõe em fatores primos, soma um a cada expoente e depois multiplica. Dá para explicar por quê? Para a criança dá. É um pouquinho complicado, dá. Sem usar análise combinatória, mas dá para explicar. Agora, vamos ver usando análise combinatória. Primeiro, vamos decompor o número 144. Por 2 dá 72, por 2 dá 36, por 2 dá 18, por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, a decomposição do 144 é 2 à quarta vezes 3 ao quadrado. Então, está aqui. Eu quero saber quantos divisores tem esse número. Bom, então, se eu quero saber quantos divisores, eu quero saber quantos números dividem aquele ali, ó. Para poder dividir aquele ali, que fatores que eu posso ter aqui? Só posso ter os fatores 2 ou 3, não é isso? Aí os expoentes. Bom, o expoente daqui é que pode variar, né? Repare, se aqui é 4, eu aqui só posso ter expoentes menores que o 4. Então, se eu chamar aqui, por exemplo, de A e aqui de B, aquele A ali, ó, que valores que ele pode ter? No máximo 4. Pode ser 0? Pode, porque 2 elevado a 0 é 1. 1 é divisor de qualquer número. Então, que valores que eu tenho para o A? O A pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3 ou pode ser 4. Então, quantas possibilidades tem o A aqui? Tem 5 possibilidades para cá. E para o B? Quais são os valores que o B pode assumir? A linha é 2? Então, o B pode ter qualquer valor até 2. 0, 1 ou 2. Então, quantos valores o B pode assumir? 3. Ora, se aqui no A eu tenho 5 possibilidades e para o B eu tenho 3 possibilidades, se você multiplicar, você tem o total de divisores, que é 15. Ah, como é que a criança fazia lá no primário então? Ó, como é que a gente ensina? Pega um em cada expoente e soma. 4 mais 1, 5. 2 mais 1, multiplica. Aí dá o total de divisores. Ok, minha gente? Então esse foi o nosso 6º vídeo sobre análise combinatória. Nos encontramos no 7º. Se você gostou, dá um like aí e vai acompanhando o curso. O curso é bastante interessante, porque a análise combinatória é um assunto muito importante. Ok, minha gente? Por hoje ficamos por aqui. Obrigado!